E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver a provável escalação do Vasco para a partida de amanhã, 6h30 da noite, contra o Cruzeiro em São Januário. Um jogo assim que eu diria que grande parte da torcida do Vasco, se não toda a torcida do Vasco, está completamente desanimada, né, cara? O Vasco vem de 2 derrotas consecutivas, não jogando nada, o time com péssimas atuações. E no vídeo de hoje vamos ver então qual é a provável escalação que o técnico Álvaro Pacheco vai colocar em campo. É importante ressaltarmos que o Álvaro Pacheco vem fazendo constantes mudanças ali nos times no treinamento. Então pode ser que ele tenha treinado com o time, chegue na hora, ele coloque outro time para jogar, coloque outros jogadores ali que ele achar de acordo no momento. Também é importante a gente ressaltar que o time do Vasco não tem boas peças em mãos para o técnico Álvaro Pacheco, e também contaremos com o desfalque de Dimitri Payet novamente para esse jogo. O Payet deve perder esse jogo contra o Cruzeiro, já perdeu a partida contra o Palmeiras e também não deve estar à disposição para o confronto contra o Juventude. Então o Vasco tem um desfalque do seu melhor jogador. Podemos destacar que é o único jogador criativo do meio de campo do Vasco que não estará à disposição. Então é sempre o Vasco tendo que se reinventar, beleza? Deixe seu like aí embaixo, muito importante seu like para esse vídeo chegar ao maior número aí de torcedores possíveis, e vai fazer sua aposta nesse Vasco versus Cruzeiro. Temos diversos jogos hoje também de Campeonato Brasileiro, tá rolando na Eurocopa. Aposte pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias, e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco, segundo o Globo Esporte, para a partida de amanhã contra o Cruzeiro. Muito provavelmente teremos o Vasco jogando novamente com 3 zagueiros, com 3 defensores. Então o Vasco deve jogar com o Léo Jardim no gol. A novidade para esse jogo é a volta do João Vitor ao time titular para jogar no trio de zaga, ao lado do Maicon e do Léo. Lembrando que o Robert Rojas não poderá jogar esse jogo. O Robert Rojas, como foi substituído por concussão, tem que ficar 5 dias sem atuar, sem entrar em campo. Então o trio de zaga do Vasco será João Vitor, Maicon e Léo. Se o João Vitor for jogar na lateral direita, quem vai jogar na zaga é o Hugo Moura, ele que fecharia esse trio de zaga. Ou então o Vasco mudaria seu esquema para um 4-3-3 com 3 meio-campistas. Ou então o Hugo Moura fecha esse trio de zaga do Vasco. Se o João Vitor for jogar na zaga, o Maicon e o Léo, o Puma será o ala pelo lado direito novamente. O Puma realmente foi de sangrar os olhos no último jogo contra o Palmeiras. Covarde, medroso, com medo de tentar qualquer jogada. Realmente foi um jogo muito ruim do Puma. E aí vem naquela lembrança, então coloca o Paulo Henrique. Aí quando o Paulo Henrique tá em campo, pedem o Puma, porque os dois são muito fracos. São jogadores que têm uma limitação técnica absurda, que eu não sei como o Vasco pagou para ter esses jogadores no seu elenco. É surreal, é surreal. Aí se você colocar o João Vitor na ala, o João Vitor ainda é melhor do que o Puma na ala. Sem sacanagem, cara. O João Vitor ainda consegue ser melhor, consegue atacar melhor, consegue fazer tudo melhor do que o Puma. Sem brincadeira. Aí na ala, pelo lado esquerdo, teremos o Lucas Piton novamente. O Vasco não está conseguindo utilizar o que o Álvaro Pacheco busca com esse sistema de 3 zagueiros. O que ele quer? Com 3 zagueiros, ele quer ter os seus alas participando do jogo ofensivo. Ele coloca 3 zagueiros para tentar sustentar aqui atrás, liberar os seus alas e criar superioridade numérica em cima do adversário. Só que isso nunca acontece porque o Vasco é aquilo que eu já falei com vocês. O Vasco recua todo, cara. O Vasco entra todo dentro da sua área. E aí, esses alas que eram para atacar, que era para criar superioridade numérica no ataque, viram praticamente zagueiros. Fecham uma linha de 5. Beleza, você fecha uma linha de 5 na hora de marcar, mas quando você ataca, você tem que liberar os seus alas, você tem que ter coragem para jogar futebol. Não dá, cara, não dá. E aí, no meio de campo do Vasco, mais uma vez teremos o Zé Gabriel sendo mantido no time titular. Zé Gabriel jogará esse jogo ao lado de Pablo Galdames, que deve ser mantido. E aí, a única explicação que tem para a manutenção do Galdames no time titular é que ele não confia no JP Murilo, que é um jogador promissor, subindo da base do Vasco, que também faz essa função de meia central, porque o Hugo Moura é um primeiro volante, o Zé Gabriel é um primeiro volante. O Esforza, que não está à disposição para esse jogo, está suspenso, também é um primeiro volante. O único meia central, segundo volante que o Vasco tem no elenco
Nesse momento, os únicos, né, são o Galdames e o JP Murilo, porque o Praxedes também tá machucado, que é um meia central, um segundo volante. Então ele vai jogar, muito provavelmente, novamente, com o Galdames, que é um jogador a menos dentro de campo. Galdames não participa na fase ofensiva, não participa na fase defensiva, não acerta passe, não dá sequer um carrinho para recuperar a bola, não faz nada dentro de campo. Então é o Vasco novamente entrando com 10 jogadores em campo. E aí vai do erro de montagem do elenco. E aí que eu falo, tem gente pedindo novamente a volta do Ramon Dias. O Ramon Dias, quando tinha o Vasco precisando, quando o Vasco estava precisando de um meia central, um segundo volante, ele pede para contratar o Hugo Moura e não o Martinez. Hugo Moura, primeiro volante, Martinez, segundo volante. E é por isso que eu fico puto com o Ramon Dias, cara. Caralho, não dá, é inacreditável. Mas beleza. E aí, devemos ter o Adson no time titular. Foi uma aberração no último jogo o Adson ser reserva do Rossi. Eu não sei, porra, talvez nos treinamentos o Rossi vira o Messi. Só pode. E o Adson vira o Rossi. Que é um a menos dentro de campo no ataque. Como o Adson é reserva do Rossi. É inacreditável, cara. É inacreditável. São jogadores... O Adson não é nenhum craque. Mas é uma prateleira muito acima do Rossi no momento. Mas muito acima do Rossi. Com o Adson você pode esperar alguma jogada, alguma coisa. Com o Rossi, não. Não dá continuidade a um lance. Então, devemos ter o Adson ganhando essa vaga de titular, jogando ao lado aqui do David, que vai jogar novamente no comando de ataque. O David no último jogo foi uma aberração em campo também. Foi deprimente ver o David, que se diz vascaíno quando chegou ao Vasco, jogando da forma que jogou. Preguiçoso, não volta pra marcar, na hora de atacar quer ficar trombando com os zagueiros adversários e perdendo todas as trombadas. Tá jogando de sacanagem, só pode. E aí teremos novamente o Verratti no campo de ataque. O que quer o Álvaro Pacheco com esse time? Cara, vocês que pedem Ramon Dias de volta ao time não é possível, irmão. O Álvaro Pacheco, ele fazia o time do Vitória de Guimarães jogar futebol lá em Portugal. Time bem arrumado, time bem organizado, funcionava com 3 zagueiros, time que marcava pressão. A minha única explicação é que esse time do Vasco é muito preguiçoso, mano. O time é lento, o time é moroso. Os caras não estão compromissados de estar jogando no Vasco. Você não vê o Vasco buscando jogar futebol, mano. Você vê poucos. Desse time do Vasco, que salva é Adson, é Verratti e ele é o Jardim. Jogadores que você vê que tem raça dentro de campo, que tem vontade, que estão ali querendo realmente estar no Vasco da Gama. De resto, mano, tá complicado. E aí, quando ele vai jogar com esse sistema de jogo, pra tentar jogar contra o Cruzeiro em São Januário, o Vasco precisa jogar no campo de ataque. Precisa fazer essa superioridade numérica de alas ter vantagem em alguma coisa que a gente nunca consegue ter. E para você ter essa vantagem, você tem que ter coragem. Se você quer jogar com o sistema de 3 zagueiros e ser protagonista no jogo, você vai precisar que os seus alas ataquem. Vai precisar que, por exemplo, o David esteja aqui, o Zé Gabriel venha aproximar o jogo, o próprio Léo esteja mais aqui à frente. Você vai precisar criar superioridade numérica pelos lados do campo para você tentar buscar, por exemplo, lá no Vitória de Guimarães do Álvaro Pacheco, esse ala pelo lado direito aparecia direto dentro da área para finalizar a jogada. No Vasco ele não consegue aparecer. Direto, eu mostrei quando eu fiz a explicação de como jogava o time do Álvaro Pacheco, direto, o ala lá do Vitória de Guimarães, passando livre aqui, irmão, para receber bola. No Vasco, o time não consegue atacar, cara. Não consegue se manter no campo de ataque. Vai muito também de ter o Maicon lento pra caramba na zaga, que não tem poder nenhum de recomposição de jogar com linha alta. Então foi um elenco mal montado do Vasco. E aonde, assim, os seus melhores jogadores estão lesionados. Paulinho, Jair, Paê. Então é mais um jogo daqueles. O Vasco vai ter que ganhar na alma, na vontade, no coração. E precisa dessa vitória para trazer um pouco mais de tranquilidade. Eu queria ter uma notícia de que o elenco está fechado com o técnico. De que eles vão buscar essa vitória de um jeito ou de outro para honrar a camisa do Vasco. O Cruzeiro está desfalcado do seu melhor jogador, Matheus Pereira. Então aí é mais uma oportunidade. Eu sei que o Vasco está desfalcado também do Paê, mas é uma oportunidade do Vasco ganhar esse jogo. Ganhar do Cruzeiro e se desgarrar um pouco daquela zona da confusão. Porque depois você tem um jogo decisivo também contra o Juventude, que é um jogo ganhável. São 2 jogos ganháveis. Mas depende dos jogadores e não de nós que somos torcedores. Mas essa é a provável escalação do Vasco para a partida contra o Cruzeiro amanhã. É isso, rapaziada. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, pra nós. Fui.